10 horas em ponto, horário de Brasília. Muito bom dia. Jovem Pan Morning Show. Estamos começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Sua revista radiofônica matinal nas ondas do rádio. Vem com a gente. Hoje, terça-feira, 16 de maio de 2017. Trumpgate. O presidente dos Estados Unidos é acusado de revelar a chanceler russo informação altamente confidencial. Com isso, ele teria colocado em risco uma fonte crucial do serviço secreto americano sobre atividades do Estado Islâmico. Contagem regressiva. Juiz Sérgio Moro indica que sentença de Lula sairá até julho. O empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, apresentou à Justiça documentos que confirmariam seu depoimento no processo que apura pagamento de propina ao ex-presidente da República. Terça insana. Meu caro ouvinte, se você acha que só o humor salva, não perca o papo que a gente leva daqui a pouquinho com duas divas da comédia nacional. Me refiro a Grace Janucas e Marisa Hort. Vejam só, são as nossas convidadas de hoje nesse Morning Show que tá só começando. Paulinha, é o seguinte, eu sempre abro o programa pedindo pra você divulgar a hashtag, mas hoje eu pedi pra você segurar um pouquinho aí, sabe por quê? Tá bom. Porque a nossa hashtag, assim como o tema do WhatsApp, também tem total ligação com o nosso primeiro assunto no Morning Show dessa manhã, tá bom? Tá. Então muita calma nessa hora. Tô calminha, mas já tô aqui no Twitter, tá? Dando spoiler, pra quem quiser participar. Boa. No mais, para essa abertura, caros ouvintes, é só convidar vocês a curtirem nossa página no Facebook, né, o JP Morning Show, e também assinarem, se inscreverem no nosso canal no YouTube. Se você não se contenta em só ouvir a gente durante as manhãs, pode ver também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Ali, além do ao vivo, você tem acesso a todos os vídeos do programa. Entre nessa. Todos convidados a passar a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Bom, vamos lá. Paulinha, vou contigo, hein? Vai comigo, vou vamos com lá. você. Olha, nessa onda de cyberataques aí que vem sendo promovidos desde a última sexta-feira e que colocou aí em seu rol aí várias vítimas, mais uma foi feita, dessa vez uma companhia poderosa, a Disney. Os hackers roubaram um filme inédito e fizeram como estão fazendo nos outros ataques, exigiram o resgate. Agora, Paulinha, bom, coisa não é brincadeira não. Você sabe o filme já que é ou não? Já tem indicação do filme? Tem 3 filmes especulados, Ed. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, esse filme que estreia agora em 25 de maio. Ah, os lançamentos, né, que estão aí previstos. Carros 3, estreia em 13 de junho. E tem gente até pensando que possa ser Star Wars, Os Últimos Jedi, que estreia só em 14 de dezembro. Agora, a gente não sabe direito, né, Ed? Porque, por exemplo, da onde que eles roubaram? Lembra naquele caso da Netflix? Foi numa finalizadora de áudio que eles conseguiram roubar, né? Os 10 episódios de Orange is the New Black. Parece que também fizeram esse tipo de chantagem, pediram um resgate, não foi pago. E eles vazaram 10 episódios de Orange is the New Black. Então, agora, esses hackers procuraram aí a Disney com essa mesma história. Temos um filme de vocês aqui, queremos o resgate em bitcoins. A gente não sabe o valor, não foi divulgado. E se vocês não pagarem, queridos, a gente vai começar vazando 5 minutos. E depois a gente vai vazando de 20 em 20 minutos até vocês pagarem ou até o filme inteiro ficar disponibilizado na internet. Agora, parece que a Disney não pagou. Essa é a informação que os sites têm. Eles não cederam à chantagem. Já estão aí com os agentes federais, né? Tentando descobrir, tentando dar um jeito. Só que eu tô atualizando aqui toda hora pra ver o que acontece, né, Edgar? Porque esses caras, eles estão na bandidagem mesmo e eles estão divulgando mesmo. Como fizeram ali, soltaram mesmo os episódios de Orange is the New Black. E pode ser que daqui a pouco a gente veja aí que eles soltaram 5 minutos de algum filme inédito da Disney. Imagina o prejuízo, Edgar, pois é. Essas produções envolvem milhões e milhões de dólares. Milhões de dólares. E olha, é uma bandidagem mesmo. Não dá pra achar que é uma brincadeirinha, não, porque é um negócio bastante sério. E como você falou, é o mesmo modelo que eles vêm aplicando nos outros ataques, né? Como exigindo os bitcoins. Aí. É meio o mesmo modelo, mas ninguém sabe se é o mesmo grupo ou se tem alguma relação. Então essa confirmação não temos. O que sabemos é que estão aí
sequestrando filmes e séries. Caramba, meu. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Desde a última sexta-feira tivemos conhecimento desses ataques aí. Mas olha, a esse momento um outro assunto que todo mundo já tá sabendo é que a Thaís Araújo não gosta de abóbora, gente. Sério? Pois é. Bom dia, Vera. Bom dia, tô atrasada, Você gosta Ed. de abóbora? Eu adoro. Meu almoço de Dia das Mães foi camarão com Eu molho. amo abóbora. Você também gosta de abóbora? Quem é que não? Alguém não gosta? Sou muito aqui? fã, não. Arcon, Vini, Sou muito fã, não. Nem um docinho de abóbora? Não, mas se eu for na casa de alguém e Doce tiver de abóbora, não. Doce de abóbora, não. Com coquinho, gostoso. Abóbora... É que eu não gosto de doces, esses doces meio de vó em geral, tipo ambrosia, Adoro. doce de abóbora, Deixa a não gosto Marcela muito. Lorenzetti te ouvir. Adoro. Não, o doce eu gosto mais. Oh, abóbora com carne seca, coisa Então, isso eu maravilhosa. adoro. Mas assim, mas essa abóbora com carne seca aí sim, aí eu gosto. Doce que eu não vejo. Bom, olha só. Bom, o fato é que Thaís Araújo foi a Ana Maria Braga, né? A Ana Maria Braga é uma anfitriã sem papas na língua também. Ela foi lá, disse que não comia abóbora, nunca comeu, nunca... Certo, nunca, sei lá, gostou de abóbora. A Ana Maria falou, pô, você vem aqui no meu programa, que desfeita é essa? Eu faço abóbora, preparo um nhoque aqui maravilhoso. Você não vai... Bom, o fato é que, pessoal, as duas quebraram, como é que é? Derrubaram a internet, hein, Paulinha? Pois Caíram é. em tudo quanto é site, né? E foram para as redes sociais por causa de um prato servido e não provado no Mais Você, né? Agora eu quero saber com o Vini, que acompanha aí todas as notícias da televisão, Vini. O que aconteceu, rapaz? Foi uma cabeçada de produção essa aí, ou... Foi, esqueceram de perguntar pra Thaís Araújo o que ela comia, ou melhor, o que ela não comia, né? Até porque deram um azar danado, porque a abóbora é a única coisa que ela não come. Isso é o mais maravilhoso. Né? Que a Ana Maria, tem uma hora que a Ana Maria fala assim pra ela, mas me fala as outras coisas que você não come, pra das outras vezes a gente não pagar esse mico aqui, né? Ela falou, não, a abóbora é a única coisa que eu não como, Ana Sabe o que eu Maria. achei engraçado? Que falou, pô, mas a produção é tão cuidadosa, não ligaram pra você. Ela, pô, ligaram, mas nunca imaginei que a essa hora da manhã você fosse servir uma abóbora, tipo, nem pensei em falar que eu não gostava. Você Muito falou aí, né, de Ai, doce... mas eu achei tão sensacional ser sincero, legal ser assim. Ah, eu acho que ela tava no gente. direito dela, né? Ok, Ela ia comer também, uma coisa se o programa forçada, é ao né? vivo, legal que Não, seja mas você achou achou a que primeira ficou saia visita na justa, sogra, Vini? sabe? Não. Que você não pode dizer que não Achei gosta. que elas tiraram de letra, né? sim. Que a manchete sempre fica Thaís Araújo se recusa a provar prato servido por Ana Maria Braga. Parece que, sei lá, né? Não, a primeira informação que vem, o primeiro sentimento é de desfeita mesmo. Né? É, Você foi parece lá, que pegou mal. não comeu. Agora, por outro lado, como é um programa de televisão, faltou aí uma produção mais... checagem. Uma checagem A mais cara dela, precisa, tipo, né? Ah, eu achei que foi sensacional. Mas as pessoas que falam em saia justa, as coisas que aconteceu foi o seguinte, a Thaís Araújo, ela avisou a Ana Maria Braga no intervalo. A Ana Maria já tava lá preparando a abóbora e a Thaís Araújo avisou no Putz. intervalo. Ela Quando deve ter ficado voltou do muito mal. intervalo, a Ana Maria já tava com uma cara meio assim, falando, daqui a pouco vocês vão saber de um negócio que vocês vão ficar meio surpresos aí. Aí falou, eu convido uma pessoa pra vir aqui e tal. Só que isso foi pra tirar realmente a resposta da Thaís Araújo que ela não comia abóbora. Sim. E não ficou saia justa, foi uma jogadinha das duas até pra Isso. promover ainda mais essa situação. E uma última cartada, talvez, de Ana Maria Braga também, né? Deixa eu ver se eu consigo convencer essa menina aqui, ó, diante da situação Isso, em que exatamente. estamos. Se ela come um nhoquinho de A abóbora. gente pode até ouvir a sonorinha desse momento. Tem aqui. Eu preciso ouvir, eu não vi isso. Pra vocês ontem. ouvirem como é que foi essa saia justa. Vamos ouvir. Inclusive, ela vai adorar comer esse nhoque. Não, eu não vou adorar. Não gosto de abóbora, não como abóbora. Não vou adorar, só vou olhar e bater palma. Vocês acham uma coisa maravilhosa como essa? Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça que eu amo tanto e admiro tanto, e chego aqui, o santo dela não come abóbora? Não come. Você acha? Nem o santo, nem eu. Não, eu acho que tem que falar. Não gosto, gente. Não vou comer abóbora só porque eu tô aqui. Não vou mesmo. Não vou, mãe. Pegou mal. Faz muito bem. Não, mas agora, mas é pra eu aprender também, né? A gente quando recebe visita pergunta o que não come, né? Mas normalmente eles fazem uma pesquisa e tudo. Minha produção é ultra cuidadosa. Ana Maria, se fosse uma buchada de bode, né? Sei lá, uma dobradinha. A sorte da Thaís Araújo é que tinha um café da manhã recheado, né? E ela Não também, saiu com fome. e ela também era o prato, Vera, era um nhoque de abóbora com molho de queijo parmesão. Tá bom pra caramba. Então ela pegou um pãozinho ali, molhou no queijo Deus. parmesão Xoxada. e tava tudo certo, Dá falou pra que o molho trocar? tava maravilhoso. Gente, mas isso deve ser um trauma de
infância muito grande, Pois porque é. ela falou assim, eu não como abóbora, eu não vou comer abóbora de jeito nenhum. Parecia que era veneno, né? Ela falou que os filhos dela nem sabem o que é abóbora. Porque não entra na casa dela Acho que a mãe abóbora. dela obrigou ela Deve ser um comer. trauma Ela tanto viveu isso. à base de abóbora uma semana consecutiva. E o mais legal são as suposições, né? As viagens que falaram, não, ela é filha de Yansan, porque Yansan... Nossa, tem mentira que falaram isso. Porque Ana Maria... Porque Ana Yansan Maria teria sido salva, né? Numa plantação de abóboras, Isso. ela seria filha de Yansan. Porque a Ana Maria não sério tem um isso? trecho que ela fala assim, e o santo dela não come abóbora. Isso. E aí ela fala, nem meu santo, nem eu. Só que não é por causa do santo, ela tem uma outra religião lá, né? Ela diz que é Ela filha frequenta a igreja de Oxum católica. ou Pará, Isso. mas que não tem nenhuma relação com abóbora, né? Nossa, eu nunca questão soube de que tinha gosto. restrição à abóbora em qualquer religião. É uma novidade Não, pra de mim. Eu só sabia de abóbora no Halloween, que ainda não é uma religião. É que os filhos de Yansan Não comem eles abóbora? se abstêm isso, eles não comem É abóbora sério? por conta, Sério? Eu não por sabia conta do disso. conhecimento de que Yansan teria sido salva se escondendo numa plantação de abóboras. É isso Gente, que eu nunca é soube disso. colocado. Vivendo e aprendendo Eu com Ana não Maria sou um Braga. conhecedor das religiões Mas- afro-brasileiras, mas enfim. Agora, o mais legal foi que a Thaís Araújo se divertiu com isso nas redes sociais. No Twitter dela, ela compartilhou vários memes, várias fotos, brincando com toda a situação, né? Ó, Falando, também, gente, né? olha, me desculpem. Olha lá, gente, não tem como me considerar uma mulher forte, empoderada e comer abóbora na mesma encarnação. Sinto muito. Né? Olha lá. Você acorda toda feliz porque vai forrar o estômago, aquele banquete, e só tem coisa que eu não como. Vida que segue, né, amores? Então ela deu risada de toda essa Ela situação. reclamou do café da manhã também. Pois e hoje, no começo do Mais Você, a Ana Maria Braga abriu recebendo doces da Thaís Araújo. Então a Thaís Araújo enviou doces de abóbora e brigadeiros para Ana Maria Braga. Ou Aquele seja, elas doce deram... de coração que vende. É verdade, elas deram risada de toda a situação, não teve saia justa nenhuma. Inclusive, elas aproveitaram para se promover ainda mais Thaís Araújo e Ana Maria Braga e o parmesão. E a abóbora. E uma abóbora. Paulinha, estamos autorizados a divulgar nossa hashtag, então. Já estamos usando a hashtag aqui com muitos memes maravilhosos. Hashtag eu não como. E aí você completa a frase, eu posto aquele gif engraçado. Tem muita gente, né, com aqueles clássicos Giló. Agora tem umas Giló é pessoas bom. estranhas aqui, olha, que não dá muito pra acreditar. Tipo a Carolina Oliver, que diz que não gosta de chocolate, acha horrível. Olha aí, tá vendo? Você vê que não é só abóbora. Aliás, eu perguntei aqui, ninguém falou da abóbora, mas tem algum alimento que vocês não colocam na boca de jeito nenhum? Tem, Algum? dobradinho. Dobradinho. Sério? Eu não como queijo. Você é mais esquisita que a Thaís Araújo, você sabe. Você não come queijo? Nada, nenhum. Não Pô. como queijo. Mas é porque você é intolerante ou porque você não gosta? Porque eu sou esquisita. Ah, é. Vai. E aí? Eu vai. não tenho Alguém aí? Eu não gosto de Giló. Eu adoro. Eu não gosto de comida ruim, sabe assim? Eu não gosto de dobradinha, mas É isso é isso. normal, né? Eu Ninguém... sou uma exceção aqui, hein? Como tudo. Legume. Dobradinha também? Dobradinha. Detesto legumes. Bem feitinha. Gilozinho, empanadinho, fritinho. Miolo à milanesa. Não precisa É, aquelas exagerar coisas também também, né? mundongo, Quem essas fazia coisas não esse dá troço? também. Não. Isso não é comida. É, minha mãe fazia esse troço, horrível. Olha aqui, a interação pelo WhatsApp vai na mesma linha e na mesma onda, tá bom? Você aí que nos ouve, que nos acompanha, que nos assiste pelo YouTube, nos conte o seguinte: já passou por uma saia justa como essa? Essa situação envolvendo a Thaís Araújo e a Ana Maria Braga? Conta pra gente, né? Chegou ali na casa de um amigo, alguém da família, e na hora que servem o prato pra você, pumba! Tá lá algo que você detesta, que você não tolera. Aí, o que você fez? Comeu ou não comeu? Como é que você saiu dessa situação? Conta pra gente. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Para os participantes tem o sorteio da camiseta do programa ao final dessa edição, tá bom? Vai lá, participa com a gente. Vamos lá, falar do quê? Política, né? A gente não já é viciado nisso. Abóbora. Não tem comida, agora vamos pra indigestão, né? Tem gente que vira abóbora, né? Aliás, né? À meia-noite, vários políticos viram abóbora. Né? Vamos falar aqui, tem muito assunto pra gente tratar hoje. O juiz Sérgio Moro determinou ontem as datas para as alegações finais da Procuradoria e da Defesa do Lula no processo que trata do triplex do Guarujá. Ô Vera, já dá pra gente prever aí mais ou menos quando sai essa decisão pelo andar da carruagem? Você arriscaria dizer o quê?
Olha, Ed, o juiz Sérgio Moro, ele é variável aí quanto ao tempo que ele leva depois das alegações finais para proferir a sentença. No caso do Eduardo Cunha, ele levou cerca de 50 dias. Ele deu a entender que pode fazer isso antes do recesso, mas eu acho um pouco difícil. Principalmente porque a gente conhece a defesa do Lula, né? Ela é boa de arrumar protelações. Então eu não acredito que ela vai aceitar esses 5 dias de boa e deixar por isso mesmo. Ela vai tentar outros recursos, vai impetrar recursos no TRF, é capaz de levar algum recurso a Brasília. Então eu não acredito, eu vou ficar surpresa se houver uma sentença ainda antes do recesso do Judiciário. Acredito que é mais fácil ter o recesso ali em julho, o juiz Sérgio Moro analisa o caso no recesso e volta com uma sentença em agosto. Essa é minha aposta, mas eu posso estar redondamente enganada e as coisas se anteciparem. Tem gente que acredita numa sentença já. O próprio professor Villa tem falado isso no Jornal da Manhã, que ele acha que a sentença sai no fim de junho. Vamos aguardar. Olha, eu falei viciados em política aqui, né? Porque o assunto é que não falta na política, mas a gente gosta de variar um pouco os personagens. A gente até gostaria, né, de não falar do presidente Lula, mas ele teima. Ele dá notícia pra gente falar. Ontem não colabora muito, né? É verdade, a defesa do Léo Pinheiro apresentou os documentos que supostamente corroboram a delação dele quando ele disse que o Lula pediu para ele obstruir a justiça e também sobre o dinheiro dado pela Odebrecht, pela OAS, tanto para o triplex no Guarujá, quanto para guardar as famosas tranqueiras. É provável que a defesa do Lula diga que vai precisar de tempo para analisar esses documentos, que os documentos estão sendo apresentados fora de prazo, que eles não podem ser levados em conta no processo sem que a defesa se pronuncie. Então vai vir mais chicana por aí. Pediram que as auditorias da OAS, né, fossem ouvidas também, o que pediram o juiz as negou, arquitetas né? fossem ouvidas, pediram mais testemunhas. Ele negou tudo isso, então vai ter mais desse tipo de embate, pode ter certeza. Mas Ellen, olha, o fato é que o ex-presidente foi indiciado mais uma vez, agora no âmbito da Operação Zelotes. Conta pra gente. A Zelotes que está investigando uma série de vantagens no setor financeiro, por exemplo, no CARF, a gente tem empresas aí, grandes empresas da área de comunicação, da área de aço, que estão envolvidas, estão sendo investigadas, né, nas Zelotes. E no caso do presidente Lula, ele, junto com Gilberto Carvalho e Erenice Guerra, estão sendo indiciados por corrupção passiva relacionada à venda de medidas provisórias. O que a Polícia Federal apurou é que a medida provisória 471, que foi editada em 2009, foi aquela que prorrogou incentivo fiscal para as montadoras de carros, ou seja, facilitou aí as montadoras de carros que estavam instaladas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, né, facilitou os incentivos fiscais, e a Polícia Federal acredita que para que essa medida provisória tenha sido aprovada, eles possam ter recebido em forma de propina, o Partido dos Trabalhadores possa ter recebido em propina até 6 milhões de reais, ou seja, ela não foi só uma benesse para montadoras de carros, para gerar trabalho, para gerar emprego, ou para não gerar desemprego, como a gente sempre ouve, porque vou sair aqui dessa região, porque a montadora vai sair, vai gerar desemprego. Não, o que aconteceu se aprovou uma extensão ali fiscal, né, mais uma isenção fiscal e tudo mais, em troca de uma propina de 6 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores. Quem teria levado aí, quem teria ajudado nessa negociação, então, mais uma vez, o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho, então, ministro, e Erenice Guerra, e eles teriam, então, ajudado aí na aprovação, na edição dessa medida provisória. E quem estaria, os empresários envolvidos, né, as empresas envolvidas no pedido dessa extensão, entre as empresas a Caoa e a Marcondes e Maltoni, que, aliás, já estava nas Zelotes antes, né, porque a Marcondes e Maltoni é a que pagou para o filho do Lula, inclusive. Isso, e ele o próprio Lula já é denunciado nessa outra ação, que é uma ação que investiga um suposto favorecimento para a escolha da sueca Gripen para aquele fornecimento dos aviões, suecas. dos caças. Caças suecas. Aliás, essa história do caça suecos dá tempo de contar uma anedota rapidinha aqui. Existe uma coisa quando a gente faz entrevista coletiva e tal, que dizem que é decupar a fita, você ouvir toda a fita, mas assim, quando no dia a dia é muita matéria corrida, não dá tempo, né, de você ouvir tudo, então você já sabe mais ou menos o ponto importante.
Nessa entrevista coletiva, quando se apresentou os caça-suecos, o então prefeito de São Bernardo do Campo era Luiz Marinho. E aí perguntaram para ele por que a escolha de São Bernardo do Campo, né? Por que veio para cá? E aí ele deu alguma resposta pro forma, São Bernardo, perto da rodovia, nananã. E a repórter do Globo na época, né, fez essa decupagem e fez o dever de casa correto. E aí ela ouviu ele dizendo o seguinte, né? Aquela modéstia petista, diz assim, porque eu sou F3 pontinhos, então é uma modéstia petista, assim. Eu lembro que eu estava no painel, por trás disso. Já tinha essa história de que tinha havido um lobby, o próprio Marinho foi até lá e negociou isso com executivos que ele conhecia, que a Gripen tem ligação com as montadoras do ABC, então ele fez esse lobby via montadoras, e o que a Zelotes apura é que teve um pagamento de propina também para o Lula e para o filho dele, por meio desse escritório do Maltoni. Mais do que F3 pontinhos tinha propina também. Vamos lá, vamos para Brasília. O presidente Michel Temer deu ontem uma entrevista a emissoras de rádio, e é claro que o nosso onipresente Zé Maria Trindade acompanhou, estava lá. Zé, o que você destacaria para a gente do que você ouviu ontem do presidente? Bom dia. Pois é, muito bom dia a todas aí, o empoderamento feminino aqui na Jovem Pan, né? Tomaram conta do Morning, isso é bom. Que beleza, né? Vem Zé? Não que o empoderado é você, que foi lançado candidato à presidência pelo Temer. Ó. Você sabe que depois ele insistiu, falou, não, eu vou lançar sim. Porque em seguida, logo depois da entrevista das rádios, eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente para a Rede Vida, televisão da Rede Vida, e aí ele brincou depois, não, foi intencional mesmo e tal. A história é um exemplo, né, que ele citava de um candidato à presidência da República, e ele me viu na frente dele e citou meu nome. E aí eu fiz uma pesquisa em seguida, e entre os jornalistas eu fiquei com 85% de intenção de voto. Grande. Olha só, merece aplausos. Zé Maria! Não, mas eu fiquei triste porque 15% me rejeitaram, sabe? Me bateu aquele sentimento, assim, sabe? Ô Zé, quando você for presidente... Entre os colegas. Quando você virar presidente, Zé, vire pra trás aí e se lembre que ninguém faz sucesso sozinho, viu? Já dizia seu Pode deixar, é a lição. Uma chapa comigo, tá 2018? Olha lá. Mas olha, sobre a entrevista. Vamos lá, Zé. O presidente Michel Temer chamou os profissionais de rádio, né? E aí as rádios, geralmente, elas têm uma preocupação muito grande com o regional, né? Foi assim com a Rádio de Minas, a Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, que cobrou dele, nunca foi em Minas Gerais, a do Amazonas queria uma estrada, a do Pará também reclamou, de Pernambuco, um canal de reposição de águas, e nós cuidamos muito do nacional, as rádios nacionais. E aí o presidente falou do momento econômico. Ele está otimista, distribuiu uma cartilha mostrando 100 pontos do governo dele realizados durante esse primeiro ano, né, coincidência de primeiro ano. Disse também que as coisas estão melhorando, tanto que os juros estão menores, e é verdade, descendo a 1 dígito, né? A inflação também caiu, está abaixo do centro da meta, então há um otimismo no governo de verdadeira recuperação. Agora o presidente mostrou assim, uma amargura e uma preocupação com os desempregados, 14 milhões de desempregados, ele citou isso e disse que quando se tira o emprego de um trabalhador, tira junto a dignidade. Ele contou histórias de trabalhadores que perdem o emprego, e quando o filho vai para a escola, fala, pai, por que você não foi trabalhar? Ele tem vergonha e fica dando volta no quarteirão, fingindo que está trabalhando e tal. Então foi uma entrevista muito preparatória. Mas o que ficou mesmo é que o presidente está decidido e jogando todas as fichas na tentativa de aprovar a reforma da Previdência no Congresso, viu? E aí ele fala uma história polêmica. Ele diz que se não houver aprovação da Previdência, o aposentado vai acabar pedindo esmolas nas ruas. Isso é muito polêmico. Ele diz que viu uma foto no Rio de Janeiro, né? Os aposentados estaduais com placa, né? Estamos 4 meses sem receber aposentadoria e pedindo dinheiro no sinal de trânsito. E ele diz que na área federal pode ficar assim também. Isso do próprio governo dele. Ô Trindade, bom, você falou dessa questão, da preocupação dele em aprovar a reforma, quero colocar em discussão aqui com Ellen e com a Vera Magalhães.
Bom, ao mesmo tempo que está preocupado, tem a questão do teto, né? Que já é um primeiro movimento que ele fez, a aprovação do teto ali, e agora procura implementar essas reformas necessárias para que o país continue andando e que retome o eixo da economia. Mas ao mesmo tempo vem críticas também de concessões que são feitas às próprias reformas, né? Com parte do todo o funcionalismo público, abrindo para outras categorias também, e a gente vai vendo que o trabalhador aqui, aquele que não está nem no funcionalismo público, né? É o que vai, quer dizer, arcar com uma boa porcentagem dessa conta. E aí vem a negociação política com a tal bancada ruralista também, em busca de votos ali. Eu queria saber o que vocês estão pensando de todo esse movimento aí e se tudo o que se planejou, né, nas reformas, todos os pontos efetivos da reforma, vão aos poucos saindo dessas reformas. O que vocês pensam? Eu sou contra essas excepcionalidades que foram abertas, porque a grande coisa da reforma era unificar a idade de aposentadoria e unificar o setor público e privado. Eu acho que isso dava a ela um corpo ali, né? A reforma é para isso. E aí o resto, os detalhes, você poderia negociar, a regra de transição, etc. Mas quando você abre exceção para um monte de categoria, você começa a desvirtuar a reforma. E agora isso que você falou, entrou na negociação política, com concessões para as bancadas, já falaram em refis, já falaram em renegociação da dívida agrícola, e assim vai abrindo várias e várias janelas. Eu acho essa negociação fisiológica ruim. Eu acho que você tem que partir do princípio que se um partido integra a base de um governo, ele tem de votar as propostas-chave desse governo. E a proposta da reforma da Previdência é a principal do Temer. Então, sou contra essas negociações aí de concessões, de puxadinhos às bancadas, e também contra as aberturas que ele fez na reforma. Daqui a alguns anos a gente vai precisar de outra. E pior do que isso, né? Essas concessões vão pesando mais no bolso de quem ficou, de quem não está conseguindo abrir sua exceção, porque acabou sendo uma reforma particular para cada grupo que conseguiu chorar mais ali. Barganhar mais? E não conversa, a gente inclusive já falou aqui até com o Zé Maria, né? Não conversa com o que a sociedade quer, porque a gente lembrou aqui, foram feitas pesquisas e tudo mais, óbvio, ninguém quer perder o seu privilégio, mas ouvindo todo da sociedade, a sociedade já entende que é necessária uma mudança. E entende que ela não pode ser feita com privilégios, porque a mudança da Previdência, por exemplo, é para retirar o privilégio. Hoje ela é muito injusta, né? Ela é muito injusta como é. Se você continuar fazendo barganha, ela vai continuar injusta, então vai ser uma mudança para nada, né? O governo fez um ajuste, né? O Zé Maria até pode ajudar nisso, na comunicação, na estratégia de comunicação. Começou comparando a reforma com coisas que foram criticadas no princípio e que se mostraram boas. Então, tem uma propaganda no ar que fala assim, todo mundo criticou a privatização da telefonia e hoje todo brasileiro tem um celular. Todo mundo criticou o Plano Real e ele salvou a economia brasileira, e agora é o mesmo com a reforma da Previdência. Eu acho que é um salto aí retórico, mas é essa linha que o governo está adotando. A verdade é que, com essa ênfase em que, sem a reforma, daqui a pouco as pessoas não vão se aposentar, isso que a Ellen falou, as pessoas começam a entender a necessidade da reforma. Mas era bom o governo desmistificar algumas coisas. Por exemplo, que não tem déficit, esse negócio que a esquerda fica batendo. Não existe o déficit da Previdência, porque eles juntam na mesma conta coisas que não podem entrar, que é o orçamento da Seguridade Social. O governo tinha que dar um jeito de transformar isso em uma linguagem, em bom português, que as pessoas entendessem que isso é um mito. Agora você sabe, minha cara Vera, você sabe que você é uma jornalista que eu respeito. De modo que eu não estou denunciado em nada da Lava Jato. Eu estou fora dessa. Diferente de alguns companheiros que querem ser postulantes em 2018. Então eu quero a sua opinião, que eu acho que em 2018 vai ter a campanha Fica Temer. Acho que não. Mas eu tinha falado que não ia concorrer, eu tinha falado que não. Estou pensando em chamar a Zé Maria e fizer uma chapa. Ô Zé, bom, é um assunto que preocupa o presidente Temer, né? Essa questão do STF de decidir se ele pode ou não ser investigado, né, por ato anterior ao mandato. Essa questão da chapa também, que ganha força no noticiário, né? Pedindo aí a cassação da chapa que elegeu a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma e o presidente Temer? Pois é, tem novidades. Eu só queria dizer que
Candidatura mesmo só se for a prefeito de Medina, lá no Vale do Jequitinhonha. Olha, analisando aí o que vocês falaram, é preciso dizer aqui que existem dois tipos de concessões. A primeira é no projeto de reforma da Previdência, né? Liberando algumas categorias. E outra é para setores do Congresso que cobram para votar. Exemplo, a bancada da saúde, a bancada ruralista e os prefeitos que receberão agora uma concessão muito grande, né? Eles serão liberados da dívida com a Previdência. Dividir a dívida da Previdência e os municípios ficam, de novo, aptos a assinarem convênios com o governo federal. Isso é uma força muito grande. E o presidente admitiu que vai fazer esse tipo de negociação com todos os setores. E os governistas estão ávidos por essa moeda. Votarão pela reforma e vão cobrar ali o quinhão de cada um. Agora, sobre essa história do presidente Michel Temer, a impressão que eu fiquei, eu conversei com ele no Palácio da Alvorada de forma reservada, lá na segunda entrevista para a Rede Vida, o presidente vai dividir o governo dele antes e depois das reformas. Depois das reformas ele diz que vai viajar aqui pelo país e internacionalmente, e depois das reformas ele vai acabar com as obras, vai terminar algumas obras inacabadas. Ele já pediu um levantamento e essa é a tendência. Agora, sobre a cassação da chapa Dilma, ontem ele disse que quer pressa, e a pressa já começou. Hoje o relator, o ministro Herman Benjamin, no Tribunal Superior Eleitoral, já colocou à disposição do presidente Gilmar Mendes o processo para ser novamente retomado, né? O Ministério Público Eleitoral diz que é preciso caçar a chapa por abuso do poder econômico e político e que a chapa é indivisível, ou seja, não há como separar a Dilma do Temer. Ele pede a inelegibilidade por 8 anos para ex-presidente Dilma, mas diz que não conseguiu ali provar se o presidente Michel Temer sabia realmente do Caixa 2. Então, há essa situação no governo. Okay. Deixa eu só fazer um adendo a isso que o Zé falou. Essa pressa agora, que é o contrário do que eles vinham fazendo antes, que era postergar, né? Uhum. Essa pressa se deve ao fato de que algumas pessoas no entorno ali do presidente Temer, inclusive os advogados de defesa, passaram a achar que ele tem número no plenário do TSE para se safar, para aprovar uma tese alternativa à do relator, segundo a qual só a Dilma seria responsável pelas finanças da campanha, ela teria tomado todas as iniciativas, arrecadado quase todo o dinheiro, que o esquema passaria ao largo do Temer e aí mudar a jurisprudência do TSE, que é de sempre considerar a chapa uma coisa indivisível. Então ele acha que ele poderia ganhar por até 5-2 no plenário do TSE. Então por isso essa estratégia de tentar antecipar para o dia 25 ou 26, Zé? 25, né? Que eles estão falando? Não tem ainda uma data exata, né? Mas será mesmo no mês que vem, junho. Especulação de que poderiam pôr até na semana que vem. Vamos esperar o Gilmar Mendes voltar de viagem e ver. Mas agora a ideia é essa, é apressar. Boa. Obrigado, Zé, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Muito obrigado, bom dia a todos. Aí, ó, pra quem nos acompanha pelo YouTube, a foto do Zé Maria Trindade, presidente. Ficou muito bem. Gostou de se quase ver tão natural quanto a do Temer, né? Aquela primeira. Boa. Bom, vamos em frente agora, 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Meus amigos ouvintes, vocês sabem que rir é sempre o melhor remédio, não é? Rir é a palavra de ordem todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, no Teatro Opus, aqui em São Paulo. Desde a semana passada, o pessoal do Terça Insana se apresenta por lá. Sempre claro, às terças-feiras, sob o comando desta diva da comédia nacional, Grace Janucas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo diva. Obrigada, tô divada. Ô, Grace, o cenário do humor no Brasil se tornou aí ainda mais competitivo, né? Com os espetáculos de stand-up, né? Essas coisas todas, com a facilidade de divulgação também, proporcionada pela internet, as mídias digitais e tal. Como é que você explica esse sucesso e essa longevidade do Terça Insana hoje, né? Em que vocês começaram lá o quê? Foi 2001. Então, quando o mundo era... Esse mundo da comédia era um outro mundo, era um mundo underground. Nem tanto. Eu acho que também tinha uma coisa, justamente, a Terça Insana justamente...
nasceu com a ideia de buscar um humor contemporâneo, de um humor, uma comédia que pudesse traduzir as transformações da sociedade, porque o que a gente via muito é esse humor que humilha, do bullying, esse humor adolescente que incentiva a rir das diferenças e tal. E eu acredito, sabe, a gente, por exemplo, na época, a gente tinha a maior passeata LGBT do mundo, e os gays e as lésbicas, enfim, continuavam sendo ridicularizados em toda a comédia. Então, assim, eu falei, não é possível, o mundo mudou, as pessoas... O que é isso? A comédia tem que mudar. Então a ideia da Terça Insana, que eu criei, a Terça Insana, foi abrir um espaço para que os atores criativos se tornassem autores dos seus textos, para a gente fomentar produções e amparar produções de comédia contemporânea que traduzisse essas mudanças na sociedade. Então, assim, preconceito não entra piada de loira, não entra piada de gay, não entra piada de racista, não entra piada misógina. Então, tinha uma série de regras e a cada terça-feira a gente criava um show novo, baseado num tema, sempre, né? E a nossa ideia sempre foi também, um dos objetivos, assim, uma das coisas que a gente perseguia, claro, nem sempre a gente conseguiu fazer isso, é difícil, mas fazer com que a pessoa que é o motivo da piada venha ao palco da sua ponto de vista da sociedade. Então foram criados personagens incríveis, assim, como a Bettina Botox, que é aquele personagem do Roberto Camargo, aquele garoto que por acaso é gay, mas vem falar de cidadania, ele vem falar de outro assunto. Também a Carlota Joaquina, que é da Agnes Zuliani, que falava, que tira um sarro de português, ela falava engraçado. Nós temos o Saramago e vocês insistem em Paulo Coelho. Né? E aí vamos, e enfim, são várias, a nossa busca sempre foi de mexer uma areia que estava parada no fundo para fomentar isso, e deu certo, porque a partir da Terça Insana foi um divisor de águas, nasceram vários, um movimento, a gente começou um movimento de comédia. Ô Grace, e aí, de forma, enfim, premeditada ou não, você acabou colocando vários nomes novos na cena do humor. Exato. Eu queria te ouvir, você sempre, através da Terça Insana, acabou contribuindo para criar talentos, para revelar, digamos assim, talentos. Eu considero você uma estudiosa da comédia. Você vive, o teu cerne principal ali como artista é através da comédia. Como é que, na tua opinião, tá o nosso humor hoje em dia, hein? Tá faltando talento? Tá faltando, tipo, o quê? Roteiro, grana, apoio? Ou não tá faltando nada, tá uma maravilha? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje a gente tem gente muito talentosa, atores extremamente talentosos, extremamente criativos, gente muito inteligente, criando coisas que às vezes não são tão bons atores, mas se viram muito bem por causa da sua capacidade de inventiva e de análise. Então acho que hoje, e a gente tem um monte de gente que pegou carona, que tá, assim, aproveitando uma onda, acha que fazer comédia é contar piada, e também, a gente também tem essa vertente, né? Então eu acho que hoje a gente tem comédia para todos os gostos e para todos os caráteres. Sabe que o Goethe diz uma coisa muito interessante, tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Então eu acho que hoje a gente tem comédia para todos os gostos, para todas as maturidades, para todos os caráteres. Então tem para todos os gostos. O negócio é saber procurar. Mas tem gente muito talentosa. O que eu acho é que muitas vezes a gente tem um problema de roteiro. Eu acho que isso é um problema sério nacional e de entendimento. E aí as pessoas, com a pressa e com a necessidade de fazer uma coisa engraçada e que acham que, eu sei o que o público gosta. Se lançam sem preparo, talvez. Não só isso, mas fazem umas piadas já coisa careta, preconceituosa, ai, que preguiça. Deixa eu só antes, Vera, vou passar, vou liberar para as meninas aqui, vou liberar para a bancada aqui, fazer perguntas para você, Grace. Antes eu queria colocar um vídeo, pedir pro Bruno soltar um vídeo pra gente. Acho que você chegou a mencionar aqui a Aline Drell. A Aline é uma personagem que tem mais de 100 histórias. Vamos ver o vídeo antes pra gente seguir a conversa. Vai. Estão do trash
Puxa, os clássicos. Bem, um dos clássicos que fui convidada para fazer o papel título foi Cleópatra. Bem, neste momento, onde quando fui convidada para atuar em Cleópatra, eu estava em Paris, então falei, eu vou aproveitar para dar um pulinho ao Louvre. Bem, chamei o guia e fui ao Louvre, que tem uma coleção egípcia enorme. Então eu fui fazer um laboratório por lá. Bem, como eu sabia que iria ser um dia bastante cansativo, eu tomei alguns Lexotan. Bem, chegando no Louvre, o guia falava, e nós já tínhamos andado por várias salas, só via aquele povo assim, aqueles cachorros de colar. Aquilo foi ficando um pouquinho monótono e eu fui me cansando, ele falando, e o Lexotan batendo. Bem, foi quando eu vi um banquinho todo nacarado, cheio de pedraria, cercado por uma cordinha, e eu disse a ele, eu vou me sentar ali. Bem, ele falava, eu falei, vou, sim, estou bastante cansada. Bem, então eu levantei a cordinha até algumas sirenes ecoaram e me sentei e falei, vá falando daí, vá falando, vai explicando, eu estou ouvindo daqui e tudo e tal. Eu vou ficar aqui conversando com o seu coiso. Bem, quando eu acordei, eu estava exposta à visitação pública com uma múmia mais bem conservada, já encontrada e tudo. Muito bom. Eu fico olhando pra cara da Grace aqui, você assistindo você ali, seríssima. O que você tá pensando? Tava analisando a atuação. Como você tá vendo ali, Grace? O que? Não, eu tô séria, eu sou muito séria. Eu posso fazer comédia, mas eu sou séria. Eu fico ali vendo se colou, se não colou, qual é meu erro. Olha, falei 2 vezes a mesma coisa. Olha, não tinha decorado isso. Sabe, marquei. Eu dirijo, né? Então eu sou muito crítica. Geralmente eu não gosto de assistir as coisas que eu faço. Mas, por exemplo, agora quando eu fiz a novela, eu fui obrigada a assistir, né? Porque... Gostou do que viu? Fui gostando, fui achando legal. Fui me acostumando, claro que, por exemplo, às vezes eu me sinto prisioneira do meu corpo, sabe? Porque a minha alma tá falando uma coisa e eu quero passar pra vocês uma coisa e as pessoas até se convencem do que eu tô mandando. Quando eu me vejo, tem a barreira da minha imagem no meio. Então é muito louco, porque eu acho que tem uma troca entre ator, emocionalmente, e a plateia, que também vai pelo emocional, que na hora que tá rolando, vai. Quando a gente se pega na barreira da imagem, que o ego e a imagem é uma trava, né? Pra tu viajar. Então, assim, agora eu tô olhando, eu penso, que jovem, olha que magra, olha, meu peito era menor. Olha. Fala, Verinha. Grace, você tava falando do humor preconceituoso e como a Terça Insana mudou esse conceito. Qual é o limite pra você não ser preconceituoso e não cair num politicamente correto que às vezes é chato, babaca? Olha, eu acho que o limite é justamente o teu caráter, entendeu? Eu não sei pros outros. Eu sei o que eu acho engraçado. Por exemplo, eu não acho engraçado tirar sarro, por exemplo, de raça. Eu acho que isso, entendeu? Claro que tem comportamentos engraçados, né? Situações engraçadas. Mas assim, eu não acho... Não acho isso engraçado. Eu acho que existem situações como essa, situações construídas, histórias construídas, como essa aí da Lindorel, que são super engraçadas, e são inusitadas, são novas. Então, eu não acho, eu não acredito que tenha limite ou não limite. O limite, acho que é a formação de cada um, de quem está assistindo e de quem está fazendo. Sabe, tem coisas que eu não faço. Na hora que falou stand-up, você fez... O stand-up, você acha que é um humor que vai mais nesse humor sem caráter, mais pesado, é isso? Não, eu acho que o stand-up é o stand-up, quando foi concebido,
Tu sabe que a stand-up vem do protestantismo irlandês, né? É todo um estudo, né? Então a pessoa primeiro admite que tem um problema, aí vai lá na comunidade, diz eu tenho um problema e eu peço ajuda de vocês. É nesse... Tipo um Alcoólatras Anônimos. Tipo mas nos primeiros 2 passos, exatamente, que é baseado também nessa... Quando os irlandeses foram para os Estados Unidos, isso acabou virando um estilo, né, de se colocar na roda e admitir seus erros, suas falhas. Então o stand-up não é uma contação de piada, inicialmente, entendeu? Ele virou isso no Brasil. E o que eu acho é que, às vezes, o stand-up, para fazer aquilo que foi concebido no Brasil, para fazer público, eles tira do lixo ou tira da porta do banheiro, do ponto de táxi ou da rodoviária, sabe? Umas piadas de uma grosseria, porque acha que isso é engraçado. E eu acho que não precisa ser grosseiro, acho que não precisa ser deselegante. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que ninguém precisa apelar para isso para ter público. E esse apelo você faz quando você vai receber os comediantes que vão se apresentar, eu queria saber isso, como é que as pessoas né? se aproximam de você para participar, como é que acontece esse processo? Na Terça Insana passaram cerca de 400 atores, né? A gente criou uns 400, porque toda semana a gente tinha um show novo, 3 convidados, alguns convidados vinham recorrentemente, né? Pessoas que eu via, que me mandavam material, que eu analisava, então eu recebi durante muitos anos, chegava a receber uns 300 pedidos numa época assim. Claro que é humanamente impossível lidar com tudo isso. Outro dia ainda fui lá no Pochá e estava falando para ele que há 2 anos atrás eu estava vendo os arquivos e tal e vi que ele tinha me mandado um texto que nunca chegou em mim, né? Porque era uma galera, muita gente, é humanamente impossível a gente estar sabendo de tudo. Bom, mas aí as pessoas então mandam textos, mandam vídeos, mandam coisas, ok, tá tudo ótimo. Enquanto eu ainda dava, eu assistia tudo, eu lia tudo, eu ligava pra pessoa, eu conversava, eu colocava dentro de umas diretrizes da Terça Insana, eu falava, olha, esse tipo de comédia a gente não faz. Então, por exemplo, pra que tu vai trazer uma personagem que diz que é pobre, que é burra e que é azarada? E que ainda por cima tem sotaque nordestino. Que coisa preconceituosa. Isso não precisa ser feito. Sabe? Faça o seguinte, faça um outro tipo. Invente, crie, pega daqui, pega dali. Não faz o óbvio, me inventa uma coisa nova, me surpreenda. A ideia, eu quero ser surpreendida. Eu vivo a vida querendo sempre ser surpreendida. Virar uma esquina e ser arrebatada por uma coisa nova. Grace, você estava falando que quando a gente está em crise, assim, às vezes o underground surge, né? Surge. Exato. E aí, agora a gente vai ter a Terça Insana um pouco gourmetizada, talvez, ou não? Olha, quando a Terça Insana surgiu em 2001, tudo estava muito institucionalizado. Os grandes patrocínios, espetáculos de comédia que sempre tinha a empregada atrapalhada, o amigo gay ridículo, o adúltero, a adúltera, essa caretice. Então, assim, foi na época que a gente começou com personagens como essa que está aparecendo agora, a Cinderela, que é uma traficante internacional de droga, que cheira e só se dana, a Aline Dorel, que é dependente de ansiolítico, e ela, então foram personagens que nesse momento em que elas foram criadas, elas deram uma cutucada numa estética que estava acontecendo na comédia. O que você me perguntou? Se agora ela ressurge, a gente está em... Não, olha, eu acho que isso se instalou, porque a partir daqui a gente inspirou toda uma nova geração. Por exemplo, hoje você vê o Zorra Total, é muito bacana. Você vê, eu vejo Porta dos Fundos, tenho orgulho daquela garotada, tem coisas que eu amo, tem coisas que não me dizem absolutamente nada, mas estão todos se arriscando. Eu acho que a gente tem que se arriscar. Não pode parar de se arriscar. O artista se arrisca. E aí eu falo pra ti... Vinícius, eu falo pra ti, o stand-up não se arrisca. Ele quer ser aceito, ele quer fazer público. O artista se atira de cabeça. A pessoa que quer ser mercado, ela faz qualquer coisa para ser aceita. Ótima definição. Você falou aqui, né, que chegou a receber 300 fitas pro espetáculo, que não dava para ver tudo e tal. Eu fico pensando se essa participação especialíssima dessa outra diva, né, da comédia brasileira, também, se ela também teve que mandar uma fita para você, ou você falou, não, essa pode entrar
entrar direto. Tô me referindo a Marisa Hort, que tá com você como uma convidada sensacional contigo lá no Teatro Opus. E a Marisa tá aqui, ó, com a gente, na ponta da linha. Bom dia, Marisa Hort. Bom dia. Será que eu vou surpreender a Grace? Não sei, pensei em fazer uma voz, sei lá, de uma coisa diferente. Oi, Marisaca. Bom dia, gente. Ô, Marisa, que ótimo falar com você. Eu acho que tem tudo a ver esse encontro, já logo de cara vou dizendo. Mas te pergunto, o que você vai aprontar por lá? E se você poderia fazer, eu diria, um self-spoiler de si mesma? Assim. Ai, meu Deus, não pode muito contar, né? Porque como diz a Grace, a surpresa é a grande graça. Eu vou, em primeiro lugar, afinar meu sangue. Porque o que a Grace está me dando hoje é uma chance de eu passar nervoso de novo, de eu afinar meu sangue, de eu ficar nervosa. Tô nervosa pra caramba. Bonitinha. Verdade. É um texto que a gente inventou juntas e eu passei, 2 vezes e vamos lá hoje. Baseado numa coisa que eu falei de mim mesma. Enfim, um resuminho seria uma mulher, uma palestrante que está vendendo um curso que ela mesma inventou, um curso que promove a inibição. Aprenda a não falar em público. Isso. Isso é necessário, é muito importante. Essa coisa da qual vocês se beneficiam aí, que vocês chamam a gente para dar entrevista no rádio, e rende, né? Porque a gente fala até às 4 horas, se deixar, né? Se deixar, a gente vai puxando o assunto. Aliás, Marisa, você come abóbora? Opa, nossa, que coisa íntima. Você gosta de abóbora? Como abóbora, querido. Como outra, enfim, e você, come, enfim. Adoro. Girimum, adoro. Sabe porque a Thaís Araújo não come abóbora, né? É por isso que eu te perguntei. Enfim. Será que é por isso que ela tem aquela cintura tão linda? Eu fico imaginando vocês duas quando se encontraram e quando surgiu a ideia pra se unirem no Terça Insana, que é um clássico do humor. Como é que surgiu? Você falou, Marisa, que vocês criaram o texto juntas, né? Mas a Marisa também vem com uma bagagem, né, Grace? Que, Banda Vexame, as outras personagens que ela fez, a Magna na própria TV Globo, quer dizer, já vem com uma bagagem. Como, na visão de você, Grace, desconstruir isso e trazer algo novo que te surpreenda também? Porque você falou, quero ser surpreendida, né? E não é porque Marisa é Marisa que não deve surpreender a Grace Janucas. Deixa eu te falar uma coisa. Espera pra ver o que será que vai acontecer hoje. Ai, Tiagão. Não, é o seguinte, eu e a Marisa já trabalhamos juntos algumas vezes. Sim. Nos anos 80, fizemos um espetáculo que chamava Prepare Seus Pés para o Verão, que ela estava brilhante. Você também. Surgiram personagens incríveis. Aí a gente fez um outro projeto que eu inventei, que quando ela estava começando com o Lune, que era o SP em Surto, e ela veio participar. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de reunir turmas, cabeças pensantes, trocas, promover essas trocas. E o que está acontecendo nessa fase da Terça Insana agora, nesse festival, essas trocas estão voltando a acontecer. Então, a gente fez uma novela juntas, éramos vizinhas, nos reencontramos, e tomamos besteira pra cá, besteira pra lá, e outro dia nós fomos jantar, e ela saiu com as pérolas de Marisa, e nós todos na mesa falaram, mas isso dá um texto. E ali começou a ser desenvolvido esse curso que promove a inibição. E você não pode beber do lado da Grace, entendeu? Você não pode tomar um drink e começar a falar bobagem, que ela fala, nós vamos botar isso na Terça Insana. Aí tô aí. Então assim, porque a Marisa é uma mulher brilhante, inteligente, surpreendente sempre, raciocínio super rápido. Então, esse texto está maravilhoso. Eu não vou falar mais nada. Vocês venham. E tem a participação especial do Conrado Caputo. Também tá nessa. Exato. Grande ator. Ô Marisa, grande ator. Fala, bom querido. Bom dia, Vinícius. A gente estava comentando esses dias aqui no Morning sobre o sucesso do Sai de Baixo, né? Que agora tá tendo reprise de novo na Globo, já tem a reprise no Viva. E é um humor que vocês faziam ali no teatro, né? Então tinha a recepção do público, né? Tinha a resposta do público. Sim. E agora no Terça Insana, no teatro mesmo, é importante fazer humor com essa resposta do público? É mais fácil, é mais difícil? Como que é pra você isso? Eu acho mais fácil, porque dali você já sabe se vai fazer sucesso na televisão ou não, porque o humor, se faz 2 pessoas rirem, faz 2 milhões de pessoas rirem, e o contrário também, se não faz rir, não vai dar certo. Então, como minha formação é mais de teatro mesmo, o que eu mais fiz na vida ainda hoje,
Pra mim é mais fácil. Quando eu faço humor dentro do estúdio de televisão, eu fico olhando pra cara dos câmeras, assim, pra ver se eles riram. Pra menina do objetos, entendeu? Eu fico parecendo uma doida dentro do estúdio, meio carente. Saio da cena e fico, e aí, gostou? Tava engraçado? Entendeu? Eu fico meio no escuro. Marisa, aqui é a Ellen, bom dia. Oi, Ellen, bom dia. Marisa, a gente entrar um pouquinho em atualidades, assim, a gente tá num mundo que tá uma verdadeira loucura, que a gente começou o Morning Show hoje falando Lava Jato, Lula indiciado em zelotes, não só Lava Jato. Cassação de chapa. Daqui a pouco a gente vai falar de Donald Trump, presidente, passando informações pra Rússia. As tuas colegas aí na Globo fazendo uma manifestação super forte, né, contra o assédio, que era uma coisa impensável tempos atrás. Num mundo destes, o humor tem um papel? Você acredita que tem um papel? E que papel seria esse hoje em dia? Eu acho super que tem um papel, super. E eu acho que, bom, é minha concepção, tá, do meu signo e tal, é para impedir, ou pelo menos para dar uma abrandada em radicalismos. Que eu não tô nem querendo saber para que lado que é, se é para cima, se é para baixo, se é para esquerda, se é para direita, se é para dentro, se é para fora. Agora, com muita força, com violência, não, nunca dá certo. Então o humor serve pra gente é um efeito abrandador, um efeito que busca a sensatez, busca a inteligência. Porque quando você está com uma fé cega, isso é muito pouco engraçado. Quando você começa a se auto-avacalhar, é que eu acho que você está mais perto de uma consciência mais legal, mais humilde. O humor dá um jeito de dar botar uma humildade em quem jura que está com a razão, né? Perfeito, adorei, Marisa. Não é isso? A gente eu acho. Calma, gente. Óbvio que não é uma pessoa só que vai contar para o resto do planeta que está certo. Óbvio que está errado. Sim. Então, se essa uma pessoa puder rir de si mesma, tomar uma tortinha na cara, era bom. Eu não sei, eu não perdi o nome da personagem ou o nome da personagem pode falar da Marisa, né? Pode. Estamos em Leonor. A palestrante. A palestrante Leonor. Marisa, olha, eu vou desejar mais uma vez boa sorte pra você, merda, nessa estreia. Valeu. Aliás, hoje, né, aí dia 23, todas as terças-feiras de maio e junho, no Teatro Opus. Marisa, um beijo pra você. Obrigado, viu, querida? Muito obrigada a vocês. Obrigada, Grace. Nervosa. Gente, vou desligar que eu tenho que me preparar. Eu também sempre fico nervosa, mas isso é bom. Já vivo estado de nervo a vida toda. Bem-vinda ao hospício. Obrigada, Marisa. Beijo. Beijo, até já. Aqui, tchau. Marisa Hort conversando com a gente no Morning Show. A gente segue no papo com Grace Janucas. Daqui a pouquinho, agora 11 horas 1 minuto, horário de Brasília. Seguindo no Morning dessa terça-feira, essa terça insana que você começa a conferir, já começou, na verdade, desde o dia 9, todas as terças de maio e junho, Grace Janucas no Teatro Opus, no Shopping Vila Lobos. Vamos falar direitinho sobre esse serviço aí. Agora, Paulinho, eu quero saber como é que tá a nossa hashtag de hoje. Põe uma trilha, faz alguma coisa. Eu não sei, uma trilha, sei lá. Eu não sei, eu tô desesperada, nunca aconteceu, quer dizer, já aconteceu. O que Grace vai fazer? Ela vai. E é com muito orgulho que eu aviso a todos os ouvintes do Morning Show que estamos em primeiro lugar. Vamos aplaudir! O assunto mais comentado do Brasil no Twitter esta manhã é a hashtag Eu Não Como. Olha aí. Complete a frase. Motivados aqui seria uma desfeita de Thaís Araújo com Ana Maria Braga, não comer abóbora? Não. Autenticidade. Sincericídio, talvez? Não, autenticidade. Sabe lá se a pessoa é alérgica ou não é. Tem que ser autêntica. Ou seria um furo tremendo de Ana Maria Braga que não teria consultado a convidada. Da equipe, né? A equipe da produção, né? É tudo culpa do produtor sempre. Mas eu já sofri com isso. Sempre é culpa do produtor. Mas toda essa polêmica aí pra elevar a nossa hashtag ao primeiro posto, hein, Paulinha? Você vê o que as pessoas gostam. Eu não como. De comida. E no WhatsApp eu fui na mesma onda. Perguntei aqui pros ouvintes, pedi pra eles mandarem mensagem dizendo o que eles não comem, se passaram por alguma saia justa quando foram na casa de alguém e serviram algo que ele não suportava. E os ouvintes mandaram. Vamos ouvir aqui o que eles estão dizendo pra gente. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Matheus do Tabaté. Saia justa desse tipo eu nunca passei não, mas eu já fiz
minha namorada passar, cara. Ela não odeia comer salsicha. Daí um dia ela foi lá em casa, minha mãe tava no sofá e ela tava sentada do lado. Fiz aquele belo cachorro quente pra ela. Minha mãe tinha feito no dia, né? E eu obriguei ela a comer, cara, só pra não fazer desfeito pra minha mãe. Jovem Pan Morning Show, bom dia, Ulisses Batista do Tucuruvi. Olha, uma situação inusitada pra mim, foi um amigo meu que mora no Guarujá, numa praia maravilhosa, condomínio fechado, me chamou pra um churrasco, eu cheguei lá, meu amigo. Era um churrasco de legumes. E o que tinha mais, é o que eu mais detesto, tinha sobrando até na grelha, jiló, o pior churrasco da minha vida, mas tive que comer o churrasco e tive que regá-lo a cerveja para poder disfarçar o gosto ruim. Bom dia, aqui é a Celone de Brasília. Então, meninos e meninas, foi uma vez na casa de uma amiga que eu vou fazer um almoço para você, era meu aniversário da situação, e aí eu cheguei lá e tinha feijoada. E eu tenho um problema com esses pratos medievais, assim, de tempero e desses negócios. E eu olhei, catei o feijão, comi, disse que estava uma delícia. E ela, não, mas come, não quero, obrigada, não como isso. Bom dia, Morning Show, bom dia a todo mundo da bancada, que é o Daniel de Guarulhos. E eu, deixar bem claro que eu não como fígado de boi. E um dia eu pedi um marmitex, a mulher falou pra mim filé com fritas. Eu falei, filé com fritas, beleza, pode mandar. Aí quando chegou, era um filé de fígado de boi, meu. Nossa, aquele dia eu fiquei muito bravo. Eu comi só arroz e feijão e tive que jogar o resto fora, porque só de tocar no arroz eu já não consigo comer, me dá ânsia. E é isso aí, galera. Bom dia pra vocês. Valeu, bom dia. Grace, tem alguma coisa que você não manda? De jeito nenhum? Não come? Eu não gosto de coentro, coisas desse tipo. Não, pimenta também não como. Nenhum tipo de pimenta. Também não. Não, gosto de uva passa. Tinha uma coisa que eu nunca tinha comido, acabei comendo na novela. E porque falta oportunidade, que é um troço enorme. E aí, jaca. Nunca tinha. Eu vim comer agora, no ano passado, e amei. Eu adoro frutas exóticas. Eu adoro coisas novas. Agora, assim, esse troço de miúdos. Eu fui vegetariana há 8 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, aí, estudante, tinha que fazer o que? Tinha que comer o que tinha. Aí eu voltei a comer carne. Se fosse nessa época, você ia gostar do churrasco do amigo. Dos legumes, legume, né? E feliz. Eu adoro churrasco de legumes. Você, como gaúcha, também devorou antes dessa fase, obviamente. Muitos churrascos, mas bem quando eu tava no sul, eu fui vegetariana há 8 anos. Rebelde, né? Rebelde. Agora eu como. Olha aqui, Grace, vamos aqui então divulgar mais uma vez que o Terça Insana tá em cartaz no Teatro Opus, que fica no Shopping Vila Lobos, Avenida das Nações Unidas, 4.777, todas as terças-feiras até o final do mês de junho, sempre às 9 horas da noite, você recebendo convidados especiais. Hoje, por exemplo, tem a Marisa, que falou com a gente agora. Você falou que tem o Conrado Caputo. Exato, o Conrado vai fazer uma coisa maravilhosa com a Marisa, posso contar? É um novo sorteio, é um novo projeto, é um novo prêmio que está no mercado, é a delação premiada. No dia 23 tem o Marcelo Médici também. Isso, e o Falcão. Olha maravilhoso. Aí. Vários convidados bem legais. O Marco Luque fechando a temporada no dia 27. Exato. Marco Luque que eu conheci no teu projeto. Na Terça Insana, exato, que lançou. Fazer o Silas Simplesmente. Exato, que até hoje tá aí. Então foram personagens muito clássicos, muito legais que surgiram. E a ideia agora com esse festival é fazer essa mexida. Hoje tem o Arthur Kohl e o Vande, que eu não sei se vocês lembram. O Vande Doratioto e o Arthur Kohl. Vocês lembram da propaganda da Brastemp? Aqueles dois andavam na cadeirinha? São os dois que fazem coisas incríveis. Então, assim, a gente está trazendo várias gerações. Gente que faz parte da grande família da Terça Insana, gente que nunca participou e que está participando. Médici também se lançou na Terça Insana. E o Falcão sempre foi nosso
fomos fãs. Então, assim, esse festival, esse liquidificador de talentos que a gente está trazendo, pra ver como é que funciona. Vamos lá, Festival Terça Insana, todas as terças de maio e junho, no Teatro Opus, Shopping Vila Lobos. Grace, sorte pra você, querida. Obrigado pela presença aqui, viu? Obrigada, meus queridos, obrigada. Então tá feito o convite pra todo mundo conferir às terças-feiras o Terça Insana lá no Teatro Opus do Vila Lobos. Vamos seguir no assunto aqui, vamos à editoria internacional agora, Ellen Brau. Podemos falar? O presidente Donald Trump está sendo acusado de ter compartilhado com o governo russo uma informação altamente confidencial. Vamos lá, Ellen. Essa é uma das acusações mais graves que já lhe foram feitas desde que o seu nome apareceu como candidato à presidência dos Estados Unidos. Quais são os detalhes dessa história, Ellen? É uma acusação bastante grave porque, ao fazer esse compartilhamento de informações confidenciais sobre uma investigação que tinha a ver com uma ameaça terrorista relacionada ao uso de laptops, computadores em voos, ele acabou expondo, né, a vida, expondo a integridade de agentes secretos dos Estados Unidos. Então, ele teria compartilhado uma informação de uma investigação super secreta que estava sendo feita. Esse agente tinha acesso a grupos, né, acesso a grupos terroristas, e ele foi até os russos e compartilhou com os russos essa informação. Aí, o ministro das Relações Exteriores russos, o Sergei Lavrov, nega tudo isso. Apesar dele negar, o próprio Donald Trump hoje foi pro Twitter e disse assim: não, eu compartilhei mesmo. Compartilhei porque como presidente eu acho que eu tenho direito, foi por uma causa humanitária, eu quero que a Rússia esteja junto comigo, combatendo o Estado Islâmico, e eu acho que a Rússia também tem que estar nesse protagonismo, então eu fiz isso mesmo. E o Sergei Lavrov do outro lado dizendo: não, isso não aconteceu, isso não houve, não. Ele não combinou com os russos antes de ir ao realmente Twitter. Não combinou antes de ir pro Twitter. Agora, gente, por que isso é muito sério? Bom, número 1, porque assim, é top secret, é uma informação muito confidencial, era uma investigação dos Estados Unidos, secreta, ele expôs um agente. Claro, né? Colocando em risco. Mas a gente e aí eu acho que é isso que é o grande nó na nossa cabeça, lidando com uma figura ímpar. Porque se a gente lembrar, por exemplo, do último encontro que ele teve na Flórida com o primeiro-ministro, foi do Japão, foi da China, agora não lembro, o último encontro foi da China, né? Que ele teve na Flórida, que ele, enquanto tem esses encontros, ele continua usando as Trump Towers nos eventos públicos. Então, assim, tava rolando esse encontro e tava rolando um casamento, tava sendo locado o mesmo prédio para um casamento, tá? Então, não era reservado, tudo, porque ele continua usando, fazendo o business dele. Então, ele tava vendo mapas ultra secretos no encontro, né? Assim, coisas super secretas, com a festa de casamento rolando, gente. Do lado. Informação e assim, top secret do lado daquela isso, bandeja os padrinhos de casamento olhando o mapa. Gente, coisas militares. E as pessoas passando, assim, sabe, assim, é um circo, é uma coisa nunca antes vista. Realmente a gente não sabe com o que tá lidando, porque quem trata, quem aborda, quem estuda esses assuntos, assim, é uma coisa que a gente nunca viu antes. São assuntos super secretos, mapas militares, coisas que... E que as pessoas estavam ali circulando e colocando em risco. Assim. Ô, Vera, qual que é o tamanho da encrenca dessa encrenca? Posso falar uma coisa? Eu acho que ele é o presidente que o mundo precisava. Porque antigamente, há uns anos atrás, falando aqui para nós, a pessoa ou era punk, ou era rock and roll, ou era surfista, ou, sabe, hoje não, a gente vê um sertanejo tatuado, com calça justa, com chapéu de não sei o quê, então é tudo misturado, ele é tudo misturado, ele é publicitário, ele é marqueteiro, ele é presidente empresário, ele é tudo. Ele é bronzeado. Ele é bronzeado, ele faz escova. Ô Vera, mas essa encrenca não é pequena, né? O envolvimento dele com os russos vem desde a campanha, quer dizer, a questão das prostitutas, os hackers russos, né, dos e-mails da Hillary, enfim. E veja que ele já demitiu o diretor do FBI, que estava tocando a investigação sobre essa relação dele com os russos, e agora uma nova encrenca aí com a comunidade de informação, né? Um presidente da República dos Estados Unidos em guerra com a comunidade de informação dos Estados Unidos é algo inédito. Acho que nem o nosso amigo Underwood chegou a esse ponto. Então,
Então a gente vai ter momentos tensos aí, porque é isso que a Ellen falou, mostra um presidente imprevisível na maior nação do mundo e que tem ali o poder de, né, deflagrar uma guerra, comprar um problema desses de diplomacia com um dos principais países do mundo. Então, realmente complicado. E o mais engraçado que eu acho é que o Brasil tem uma legião de fãs do Trump. Tem. Mentira. É incrível. Tem uma direita brasileira que se tomou de amores pelo Trump quando nem os americanos estão nesse amor todo. É verdade. Engraçado demais. Tem pra todos os gostos e pra todos os caráteres. Tem patologia. O contado Caligares eu acho que pontuou bem aqui, né? A ignorância é uma paixão humana. Tem pra todo mundo, é sortido, né? Exato. Vamos voltar pra política nacional. O prefeito de São Paulo, João Dória, deu um passo além do seu discurso e disse o seguinte em Nova York ao ser questionado sobre a corrida presidencial para 2018. Aspas aí dele. Será candidato do PSDB aquele que tiver melhor posição perante a opinião pública, aquele que representa o interesse popular, para ser competitivo, para vencer as eleições, vencer o PT, vencer o Lula. Fecha aspas, Vera Magalhães, Ellen. Não, como é que vocês veem essa fala aí, né? Como, dá para encarar como um ato inaugural da candidatura dele? Já que ele é o maior nome, o maior quadro do PSDB. Vamos nesse fazer momento? uma cronologiazinha, Ed. Na semana passada, o PSDB exibiu na quinta-feira o programa nacional do partido. E aí ele começa com uma ladainha de renovação da política, mostra ali uns tucanos novos e com penas novas e tal. Aí corta abruptamente quem aparece. Fernando Henrique, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, a antítese da nova política. E aí o Dória ficou de fora e ele não escondeu que ficou contrariado de ficar de fora. Ele tem sido o tucano que tem sido mais combativo nessa coisa de se apresentar como anti-Lula e o anti-PT, que ele faz questão de pontuar nessa frase também. E aqui ele lança um ingrediente novo que é esse, quem estiver melhor nas pesquisas. A gente sabe que ele tem recebido e visto pesquisas quase todo dia sobre eleições de 2018. E hoje tem um assessor dele que cuida das redes sociais, que eu diria que é a principal plataforma dele de lançamento, dizendo isso, que tem de ser alguém que não esteja na Lava Jato e que esteja bem nas pesquisas. Quem é o político tucano que não está na Lava Jato? Bingo! Então você tem um candidato e você tem um padrinho desse candidato que já percebeu que estão puxando o tapete dele, que resolveu se mexer também. Tem hoje o prefeito de Santos, que é aliado do Geraldo Alckmin, dizendo que o candidato tem de ser ele. E ele próprio deu também um passo além ontem, dizendo que se sente preparado para ser candidato. Então você tem aí criador e criatura prestes a iniciarem uma briga para ver quem vai ser o candidato em 2018. As coisas vão se revelando, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a eleição vai chegando, conforme as revelações também de Lava Jato e outras operações da Polícia Federal vão atingindo outros nomes do PSDB e ele se fortificando ali, se colocando como a solução para o PSDB. Vamos aguardar. Ellen, quer comentar? Não, na verdade, eu acho que quanto mais isso vai se fortificando, o contexto vai se fortificando, ele começa a gostar, né? Me parece que ele começa a gostar dessa ideia. Essa que é a questão, assim. Até pouco tempo, a fidelidade dele a Geraldo Alckmin era uma coisa muito forte, e é uma coisa muito forte e tudo mais, mas à medida em que o contexto vai colocando João Dória como algo, o nome que ficou, o nome que sobrou, me parece que ele tá começando a gostar cada vez mais desse apelo popular. Agora, eu faço uma pergunta pra Vera nesse assunto ainda, pra gente fechar. Ele vai ganhar força nacionalmente, você acha? Porque é um nome que dependeria talvez de um bom mandato aqui como prefeito de São Paulo para se projetar nacionalmente ou outra eleição, num futuro mais a longo prazo. Mas veja, Ed, nesse cenário em que todas as pesquisas mostram um fastio com os políticos tradicionais. Sim. Então é mais pela negação do que pela a maioria deles enrolado na Lava Jato. Inclusive, o Alckmin foi citado, vai ser alvo de um inquérito no STJ. E você tem esse apelo aí a um cara que não seja da política, seja mais da gestão. É um marketing muito parecido com o que ele já fez em 2016. Ele só tem que adaptar o Acelera São Paulo para o Acelera Brasil, que ele já está usando. Então é até fácil para ele vestir esse figurino. Eu acho que não vai ser cobrado muito resultado. E ele vai apresentar esses resultados aí que ele tem apresentado, que são também muito fruto do marketing. E isso é capaz de, na comparação com todo mundo enrolado, favorecê-lo. Sim, sim. Aguardemos, pois.
Paulinha, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Quero falar com você de Game of Thrones. A série Game of Thrones vai ganhar um derivado. Seria isso? A expressão correta? Então, a gente não sabe se vai ser se vão ser vários, tá tudo meio no ar. O que a gente sabe é que os fãs piraram, né? Muito, tá todo mundo pirando, todo mundo seguindo o George R.R. Martin, que é o escritor e o criador da saga de Game of Thrones, que começou a postar algumas coisas ali no blog dele, também no Twitter, explicando um pouco mais do que seria essa nova série, podemos dizer, derivada de Game of Thrones, mas não seria um spin-off, que é o que as pessoas imaginavam, né? O que é o spin-off? Você pega um personagem que tá ali na série original e você toca a história dele para um outro lado, mas um personagem que já existia, né, na série. Então você tem em Breaking Bad o Saul, que é o advogado, então Better Call Saul, uma série que é um spin-off de Breaking Bad. No caso de Game of Thrones, o que o autor disse é que não teremos nenhum dos personagens da saga de Game of Thrones, entendeu? Será uma prequel. O que é isso? É antes da história de Game of Thrones. Então o que vai acontecer vai ser antes dessa história. Walking Dead não fez isso? Não era, mais ou menos? Eles têm uma outra série de Walking Dead, mas é meio parecida, a mesma história. Aqui a gente não sabe o que é que ele vai tratar. Vai acontecer em Westeros, provavelmente, então o mesmo mundo, mas numa outra época, então muito antes do que a gente... Star Wars fez isso, né? Eu lembrei do Star Wars. Com Rogue One. Só que Rogue One tinham personagens de Star Wars, né? Era uma prequel com personagens. Ele falou que não vai ter nenhum personagem que a gente já tenha visto. Vamos ver se isso vai se concretizar. A verdade é que a HBO e o Martin, eles estão trabalhando com outros roteiristas. Falavam que eram 4, agora o Martin falou que são 5 outros roteiristas para desenvolver essas séries. Então tem 5 frentes, vamos ver qual que eles vão aprovar, qual que vai ser, se vai ser só uma, se vão ser mais de uma. Enfim, tá todo mundo louco e confuso a respeito disso, mas tem muita gente boa trabalhando junto com ele. Então o Max Borenstein, que fez Kong, A Ilha da Caveira, Jane Goldman, que fez X-Men Primeira Classe, Kingsman. Tem um outro cara também que fez Los Angeles Cidade Perdida, Kali Ray, que é de Mad Men. Então, um monte de gente bacana, cada um trabalhando numa frente, 5 séries paralelas que podem ser aí essa derivada de Game of Thrones. Agora, de concreto mesmo, não é, Edgar? O que é que sabemos? Que 16 de julho temos os novos episódios da 7ª temporada e que a 8ª vai ser a última dessa saga que a gente conhece de Game of Thrones, já extra livro, né? A gente já tá a mais do que ele escreveu, mas ele tá junto, tá trabalhando, continuará trabalhando. George R.R. Martin, e eu estou muito ansiosa porque o inverno chegou, não é, Edgar? Os fãs de Game of Thrones. A Grace é fã de Eu vi muitas. Eu vi Game of Thrones até um bom pedaço. Teve uma temporada que eu não sei qual foi, que comecei a me irritar, porque as lutas eram ridículas, mal dirigidas. Eu uma hora que não me convence mais. E eu já comecei a achar que tava enrolando demais. Aí perdi um pouco o interesse. Mas eu acho legal, acho bem bacana. Acabei de descobrir uma série que chama The Last Kingdom, que tá na Netflix, que é muito legal. É na linha do Vikings, na linha do... muito interessante e é verossímil. Me irrita um pouco quando as coisas começam a ficar um pouco inverossímeis. Não, mas eu gosto daquele dragão. É isso que eu ia falar. A partir do momento que nasce um dragão... eu acho maravilhoso. Eu também. Não, eu acho maravilhoso, mas me convença nas lutas. Tá bom. Dirige direito. Tá bom. Vamos seguir aqui, fechando o Morning Show com um assunto que vem pra televisão agora, né, Vini? Aliás, televisão e redes sociais. Redes sociais, porque a Monique Ozzy tá aí na série e tal. O que aconteceu que ela saiu de todas as redes sociais? O que aconteceu? Fechou todas as contas dela? Menos do Facebook, mas do Twitter e do Instagram, sim, né? A Monique Ozzy, né, Edgar? A gente sabe, ela surgiu ali no CQC e ela fazia muita fama quando ela tinha aquelas entrevistas em Brasília, né? Com os políticos, com os deputados, com os políticos. Então ela tem essa veia política e ela gosta de se expressar sobre política no Twitter e no Instagram. E claro que isso, nos tempos de hoje, você recebe com muito ódio, com muita intolerância, né? Tem muitas respostas ali que não agradam, que vêm contra o que você pensa. Na semana passada, comecinho dessa semana, teve a campanha da Marisa, né, das lojas Marisa,
se você não quer que... Você ficar sem presente. Sem presente, a culpa não é da Marisa. É aquela coisa de pegar uma carona errada, não sei lá, né? Discutível, velho. Alguns entenderam como uma jogada de marketing legal, uma piadinha ali. Outros não, como a Monique Ozzi, que colocou ali. Não interessa o que Lula disse, não interessa a interpretação de ninguém sobre o que ele disse. Esqueçam o Lula, estamos falando sobre uma senhora que sofreu muito antes de morrer. E depois complementou: uma empresa utilizar a imagem de uma pessoa falecida para fazer marketing? Onde vamos parar? Meu Deus, não há mais respeito a nada no mundo, nem a memória de uma mãe, de uma avó. Que nojo, que tristeza. Então essas foram as palavras da Monique Ozzi nessas 3 redes sociais. Ela recebeu muitos xingamentos, muitas ofensas, como é habitual em todos os posts, qualquer artista que tem muitos seguidores faz hoje sobre política. Ou que se posiciona. Só que agora eu acho que ela se encheu e aí cancelou as contas no Twitter e no Instagram. Só tá no Facebook agora. Registrado. Olha, Vini, vamos pro ganhador? Vamos. Quem é que vai trazer o ganhador? Faz tempo que o Bolsa Progressista faz tempo que não vem aqui. É verdade, eu não entendo por que o Bolsa Progressista... parece que a assessoria dele anda bem invocada com o jornalista, né? Mas você sabe que outro dia resgataram um vídeo dele que ele tecia elogios ao Clodovil na tribuna da Câmara dos Deputados. Gosto muito. Gostava muito das opiniões. Vamos lá, Bolsa, dá um prêmio, pô. O vencedor hoje é o Ulisses, tá ok? É o seguinte, hein? Um abraço pro professor Vila, pô. Olha aí. Paulinha, vai. Aqui no Twitter seguimos em primeiro lugar com a nossa hashtag maravilhosa Eu Não Como. E quem ganhou o prêmio foi o Marcel Pereira. Eu vou falar com você aqui, tá bom, Marcel? Boa. Fechamos o Morning Show dessa terça-feira. Grace Janucas, obrigado mais uma vez. Acompanhou a gente aqui, comentou política, comentou a televisão. Falou que ela não come. Falou que ela não come. Olha, todas as terças-feiras até o final de junho, né? Ela vai estar em cartaz com Terça Insana no Teatro Opus, no Shopping Vila Lobos, em São Paulo, sempre às 9 horas da noite. E por hoje é só. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Beijo, tchau. Jovem Pan.